Olá, eu sou Marga Brizola e eu ensino as pessoas a conquistar liberdade financeira. E neste vídeo eu trago orientações do que você pode fazer para fazer sobrar dinheiro no final do mês. E quando nós falamos em gastar menos do que geramos, menos do que produzimos de receitas, nós precisamos ter em mente que o nosso padrão de vida ele precisa estar adequado às nossas receitas, precisa estar adequado ao quanto nós geramos de renda todos os meses. Então, o nosso padrão de vida precisa estar adequado às nossas prioridades. E quando a gente adequa o nosso padrão de vida, nós estamos direcionando recurso para a realização dos nossos sonhos, para a concretização dos nossos sonhos, né? Para que nós possamos alcançar os nossos objetivos. Então, a gente vai estar direcionando parte das rendas que geramos hoje, que geramos no presente, para que a gente consiga ter liberdade financeira no futuro. Porque muitas pessoas sonham com a aquisição da casa própria, sonham em comprar um carro novo, sonham com fazer uma viagem com a família. E quando eu falo em reduzir o padrão de vida, eu não estou dizendo para você deixar de ter qualidade de vida. Eu estou dizendo para você destinar os seus recursos financeiros para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente agrega valor na sua vida, para aquilo que realmente faz a diferença na sua vida. Porque muito do nosso padrão de vida, do padrão de vida que a gente tem todos os meses, que envolve aí a nossa estrutura financeira, os nossos gastos mensais, muitos desses gastos, eles são gastos em algo que não é prioridade na nossa vida, não vai contribuir para que a gente realize os nossos sonhos. Então, de fato, a gente não está destinando o recurso financeiro da nossa atividade, do nosso trabalho, para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente é capaz de melhorar os nossos relacionamentos, daquilo que realmente é capaz de melhorar a qualidade de vida nossa e das pessoas que nós amamos. Então eu te convido para direcionar os seus recursos para aquilo que realmente importa. Mas como é que você vai fazer isso, né? Primeiro é entender, primeiro é conhecer, saber aquilo que realmente importa. Primeiro é fazer um processo de autoconhecimento no sentido de você identificar as suas prioridades e depois fazer um planejamento, colocar essas prioridades no papel, avaliar como é que está o seu padrão de vida, em que você está gastando e fazer um ajuste nesses gastos, direcionando então parte dos seus recursos para que você consiga estar alcançando a sua liberdade financeira. E uma coisa que a gente precisa ter consciência, que nós precisamos ter em mente aqui, é que padrão de vida, ele não é a mesma coisa que qualidade de vida, tá? Então, isso tem que ficar bem marcado aqui. Padrão de vida tem a ver com seus gastos, com o estilo de vida que você tem, e muitas vezes esses gastos não contribuem para a sua qualidade de vida, né? E qualidade de vida está relacionado, então, ao seu bem-estar, aquilo que realmente importa, aos seus relacionamentos, aos seus sonhos, aqueles que são os projetos de vida que você tem e que você gostaria de concretizar. Então, se é importante para você, você tem que ter mais tempo para se dedicar a eles. Por exemplo, se a sua família é importante para você, você precisa ter tempo de qualidade e um bom tempo para esse convívio, para cultivar este relacionamento. E talvez, se você manter um padrão de vida sem se questionar se aquele padrão de vida
está te trazendo qualidade de vida, muitas vezes você vai acabar trabalhando, ocupando muito do seu tempo que você poderia estar com a sua família, para dar conta de manter esse padrão de vida que, na verdade, muita coisa dali que você gasta nem é tão importante assim para você. Então, para melhorar a sua qualidade de vida, é necessário você eliminar aqueles gastos supérfluos, aqueles gastos que não agregam valor, reduzir aquelas despesas desnecessárias, aquelas despesas que não contribuem para o seu bem-estar, não contribuem para a sua qualidade de vida e para a qualidade de vida das pessoas que você ama. Então, essa é uma questão que você precisa refletir, que você precisa ter em mente. Você precisa definir algumas atitudes e criar uma rotina de ações, né, que te permita colocar em prática essas atitudes que vão fazer a diferença aí no seu dia a dia. Você precisa avaliar periodicamente para ver se você continua no caminho certo, em busca, em prol de concretizar os seus sonhos, ou se de repente você precisa corrigir a rota para voltar para o caminho, porque no meio do caminho a gente pode se desviar dele, a gente pode cometer alguns equívocos, e isso não é motivo para que a gente abandone aquele caminho que a gente definiu como sendo o que nos leva a concretizar os nossos sonhos. Então, a gente precisa corrigir, não abandonar aquilo que a gente já fez. Corrigir e seguir em frente. Então, isso requer muita persistência para que a gente consiga se manter na trilha, né? Pelo tempo necessário até que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, até que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Então, antes de você colocar em prática algumas atitudes que vão te levar a ajudar nesse processo de cumprir o seu orçamento e assim gastar menos do que você recebe, você precisa assumir que o controle financeiro da sua vida pessoal é a chave para o seu sucesso. Então, você precisa entender que as suas finanças precisam estar organizadas. Então, eu te convido a você analisar e se certificar de que você sabe exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Então, é o momento de você refletir e de você entender, de você saber onde você está gastando. E mais, entender se o lugar que você está destinando, o lugar para onde você está destinando o seu recurso, é um lugar que vai fazer com que você consiga realizar os seus sonhos. Então, você está gastando naquilo que realmente importa, os seus gastos, a sua estrutura financeira vão te levar a realizar os seus sonhos, vão te levar a concretizar os seus sonhos. Então, você está gastando naquilo que é prioridade para você, mas você tem as suas prioridades definidas, você tem clareza de quais são as suas prioridades. Então, esta é uma reflexão que você precisa ter. Uma outra questão, então, a primeira, você se certificar de que você precisa assumir o controle das suas finanças, né? Ter as suas finanças organizadas. A segunda questão aqui é a importância do planejamento financeiro. Então, tenha um planejamento financeiro onde você tem os seus objetivos bem claros, seus objetivos definidos, você tem um prazo para alcançar esses objetivos, você tem os seus objetivos mensurados, então você sabe quanto de recurso financeiro você precisa para dar conta de alcançar esses objetivos, e também esses objetivos, esse prazo e considerando esse valor, são possíveis de alcançar a partir do prazo que você definiu. Então, que esses objetivos eles sejam alcançáveis, sejam possíveis de ser alcançados, tá? A terceira questão aqui, que é importante para você gastar menos do que você recebe, você manter este plano, né? Você, então, fez um planejamento, então mantenha este plano e vá
concretizando este plano a partir de ações que te permitam zelar por aquilo que você definiu como sendo prioridade, que te permitam se manter no caminho, que faça com que você não se desvie da rota, que você não sabote aquilo que é importante para você. Então, essas 3 questões você precisa ter bem claro. Porque mesmo com um plano bem definido, muitas vezes não é fácil a gente concretizar esse plano, porque esse processo todo envolve em momentos, né, que você sacrifique prazeres momentâneos. Por exemplo, muitas vezes você vai ter que sacrificar um happy hour com os amigos, muitas vezes você vai ter que diminuir a quantidade de deliveries que você costuma pedir, muitas vezes você vai ter que abortar aquele cinema, aquele a jantar ou almoço fora, né? Vai ter que criar alternativas para economizar, e aí talvez alternativas possa ser você fazer mais comidas em casa, evitar muitos jantares ou almoços em restaurantes, né? Evitar os pedidos de deliveries. Então, muitas vezes isso requer persistência para que de fato você consiga concretizar os seus sonhos. Então, por isso, na sua revisão mensal, você precisa fazer uma revisão mensal do seu plano, é hora de você fazer essas avaliações, de você entender se esse processo você está dando conta, ou se você está muitas vezes não cumprindo aquilo que você estabeleceu como sendo metas, né? E o que você precisa fazer para cumprir essas metas. Então, o importante é que você defina metas que você esteja disposto a cumprir, que você defina sacrifícios que você esteja disposto a fazer, enfim, que você esteja disposto a abrir mão de prazeres momentâneos, de prazeres imediatos, para ter mais tranquilidade no futuro, para ter a sua liberdade financeira. Então, isto é um ponto que você precisa avaliar. Então, não fique frustrado se eventualmente a realidade com que você se depara ela é diferente daquilo que você planejou, porque isso realmente pode acontecer no momento que a gente vai colocar em prática, a gente se dá conta que alguma coisa que a gente disse que ia fazer, a gente acaba tendo mais dificuldade de fazer, então a gente tem que ir indo devagar, temos que ir criando hábitos ou modificando hábitos de forma, num passo mais compassado, onde que realmente a gente consiga construir esta mudança e ser persistente nela. Então, se eventualmente a gente não conseguiu dar conta de alguma meta que a gente tinha se proposto, se a gente meteu o pé na jaca lá e gastou mais do que devia, pediu um delivery que a gente não podia pedir, não fique frustrado, não se puna, reflita sobre o que você fez, reflita o que você abriu mão, o que você teve que fazer, digamos assim, em termos de retardar a realização dos seus sonhos, o que isso implica para você, né? Então, reflita sobre isso e corrija a sua rota, retome para os seus as suas ações que você definiu ali, as suas estratégias para alcançar as suas metas, né? Talvez refaça as suas metas em algo que seja mais pertinente para aquele momento, enfim, defina metas que você seja capaz de cumprir e vá conquistando isso, vá fazendo com que isso se torne um hábito na sua vida de forma natural e que ao longo da sua jornada isso não seja assim muito sacrifício para você, nem para sua família, que realmente vocês consigam dar conta delas. Então, agora eu vou te trazer algumas ações, né, que você pode colocar em prática para que você consiga gastar menos do que você ganha.
A primeira questão aqui é para que você dê significado ao seu dinheiro. Então, a ideia é de você definir prioridades. Quando você define prioridades, você vai estar dizendo para onde você quer que o seu dinheiro vá. Então, ter capacidade de poupança é um passo enorme e ele é muito relevante, assim. Muitas pessoas não conseguem atingir, não conseguem ter na sua rotina este hábito de poupar, né? Então, pense que não é algo mesmo fácil de se concretizar, de se alcançar. Você precisa de uma dose extra e de vontade, de persistência, para que realmente você consiga adquirir e consiga assim desenvolver e consiga manter este hábito de poupar, porque afinal de contas, primeiro você precisa gastar menos do que você ganha. E aí, a partir disso, é que você vai de fato conseguir poupar, que você vai de fato conseguir guardar dinheiro. Todos nós queremos ter acesso a várias séries, vários filmes, mas às vezes isso não é possível, isso não cabe no nosso orçamento. Então é interessante que se a gente precisa de algum lazer, e se a gente quer ter, digamos, essa possibilidade de lazer, que a gente defina aquele que a gente quer mais, que a gente gosta mais, porque tudo talvez a gente não consiga pagar, tudo talvez não caiba no nosso orçamento. E se a gente fizer isso, se a gente não reduzir alguma coisa, a gente não vai conseguir, então, destinar parte da nossa renda para conseguir a nossa liberdade financeira. Então, se a gente quiser consumir tudo o que enxergamos pela frente, acaba que muitas vezes a gente se metendo em dívidas desnecessárias, né? E gastando nossos recursos financeiros em algo que realmente não é importante, não é prioridade. Então, para isso, a ideia do diagnóstico, de você entender, de você analisar os seus gastos, em que você está gastando, de você categorizar os seus gastos em gastos prioritários, em gastos não prioritários, para que dentro dos gastos não prioritários você ainda consiga identificar aquelas despesas desnecessárias, aquelas que de fato você está pagando e não está consumindo, porque daqui a pouco nós temos um pacote de TV por assinatura e tem várias séries, vários tipos de filmes, vários tipos de esporte que fazem parte do nosso pacote, mas que a gente de fato não aproveita, que de fato a gente não assiste, que de fato a gente está pagando por um serviço que não está utilizando. Então, isso que a gente paga e não utiliza são despesas desnecessárias. Então, a gente pode partir por aí. A ideia do diagnóstico é para a gente entender, para a gente analisar a nossa estrutura financeira, em que nós estamos gastando. Além disso, o diagnóstico permite que a gente conheça as nossas receitas, da onde elas estão vindo, para que a gente também liste as nossas dívidas, entenda para quem a gente está devendo, quantas parcelas estamos devendo, quanto ainda estamos devendo. Uma outra questão que aqui é importante também quando se trata de dívidas é a gente entender o que nos levaram a esse estágio de endividamento, né? O que fez com que a gente contraísse essas dívidas. Então, esta é uma questão bem importante aí no processo. Então, a ideia do diagnóstico é você fazer isto, listar os seus ganhos, as suas receitas, da onde elas vêm, quanto elas representam, listar os seus gastos, né? Separar eles em prioritários e não prioritários, identificar dentro dos não prioritários os necessários e os desnecessários, né? Lembrando assim que prioritários, só para situar assim, os prioritários são aqueles gastos que a gente não consegue viver sem, como água, energia, alimentação, transporte. E os não prioritários são aqueles gastos que são necessários, né? Ou desnecessários, nós temos os necessários e os desnecessários, então pensando assim, lazer,
educação pessoal, são gastos necessários, mas eles não são gastos prioritários. Por quê? Porque a gente não precisa deles para viver, para sobreviver. Enquanto moradia, alimentação a gente precisa, água, energia a gente precisa para nossa sobrevivência, lazer e educação pessoal são algo que é bom, é necessário, mas que a gente pode pausar, que a gente pode postergar, que a gente pode reduzir. Então, por isso eles são não prioritários. Mas para além, mas eles são necessários, tá, gente? Isso que é uma questão que tem que ficar marcada aqui. Eles são necessários para nossa qualidade de vida, para nossa evolução pessoal, né? Para nossa evolução profissional, então são necessários. Mas dentro dos gastos não prioritários, existem aqueles gastos que são desnecessários, aqueles gastos que a gente faz e que a gente nem percebe que está fazendo, e que eles não agregam nada de valor para a nossa vida e que eles são um motivo de desperdício, um motivo que muitas vezes nos impedem, sabotam a possibilidade que a gente tem de conquistar a nossa liberdade financeira, de realizar os nossos sonhos. Exemplo, eu pago uma academia 5 dias por semana e uso 2. 3 dias, então, eu tô botando fora. É dinheiro que eu tô pagando, que eu tô, recurso que eu tô consumindo, mas que eu não estou utilizando. Plano de TV por assinatura. Antes eu estava comentando ali, às vezes a gente tem ali várias, 2, 3 tipos de séries diferentes que fazem parte do nosso plano de TV. Temos 2, 3 tipos de esportes diferentes, quando na verdade a gente assiste a um tipo de série. Quando na verdade a gente assiste um gênero de filmes, quando na verdade a gente assiste 1 ou 2 tipos de esporte, e o resto a gente está pagando, mas não está consumindo. Então, essa análise que eu te convido a fazer, que eu te convido a refletir sobre, e aquilo que é possível eliminar, aquilo que você perceber, que você identificou, que está gastando e não está usando, elimine, tá? Então, é isso em um primeiro momento que você vai fazer aqui. Então, essa é a parte do diagnóstico que você vai analisar os seus gastos. Além disso, então, faz parte dos seus gastos, que a gente já comentou antes, a questão das dívidas. Então, relacionar todas as suas dívidas, valor, parcela, para quem você deve. Também aqui nessa parte do diagnóstico a gente pode relacionar os nossos investimentos, né? Investimentos, aquilo que a gente tem, né? O nosso patrimônio, aquilo que a gente tem, dinheiro que a gente tem investido, aplicado, poupança, enfim, aquilo que a gente tem. Então, um diagnóstico das finanças, por isso a gente fala em diagnóstico financeiro. A terceira orientação aqui para que você gaste menos do que você gera de receita é a ideia de você planejar o seu futuro. Então, não basta você quitar as dívidas, é preciso que você não se meta em novas dívidas, é preciso que você não faça novas dívidas. Então, para isso, você precisa entender o que te levou a tomar dinheiro emprestado, o que te levou a comprar parcelado, né? E avalie isso e corrija esse comportamento, modifique esse comportamento, ajuste esse comportamento, para daqui a pouco você não se meter em novas dívidas. Daí você arruma dinheiro, quita as dívidas que você tem e acaba contraindo novas dívidas. Então, isso você precisa resolver, porque não adianta você quitar dívidas e continuar se endividando. Então, para isso, você tem que pensar em proteger seu futuro contra os gastos inesperados. Então, a ideia aqui é que você tenha uma reserva de emergência. A reserva de emergência, ela vai te ajudar em momentos que você pode ter um imprevisto, que você não contava com aquele fato, mas que a gente sabe que no nosso dia a dia podem acontecer imprevistos, né? Como a falta de emprego, pode acontecer de você ter um carro estragado, bater o carro, enfim, acontecer alguma coisa lá que demande de recurso financeiro. Então, a reserva financeira vai te ajudar nisso. Também pode acontecer uma doença tua ou de um parente, né? Que pode precisar de medicamento, pode precisar de um exame, de uma consulta que demande dinheiro. Então, a reserva de emergência te ajuda nisso também. A reserva de emergência te ajuda também se você precisar ficar um período sem trabalhar para cuidar desse parente que tá adoecido, ou mesmo para sua recuperação, né?
Então, a reserva de emergência, ela tá ali para cobrir essa necessidade financeira que você tem por conta do inesperado, por conta do imprevisto. Então, por isso a ideia de você planejar o seu futuro. Então, o que pode te ajudar nesse sentido aí para você proteger o seu futuro é você separar parte da sua renda e destinar para a construção da sua reserva de emergência. E quando você utilizar parte ou todo dessa reserva de emergência, você repor, né, para que você mantenha essa reserva de emergência. Então, isso é algo que você precisa ter clareza da importância e da necessidade para você realmente ter mais tranquilidade financeira. Então, é a reserva de emergência que vai te ajudar que o seu planejamento não saia dos trilhos. Porque se você não tiver essa reserva de emergência, o que vai acontecer? Você vai ter que tomar dinheiro emprestado. Dinheiro emprestado, para além de te endividar, né? Ele vai gerar um custo financeiro. E esse custo financeiro vai reduzir aí as tuas possibilidades de fazer dinheiro sobrar. Então, reserva de emergência te protege com relação ao inesperado, com relação à ocorrência de alguma coisa que você não estava prevendo, tá bem? A quarta orientação aqui para você gastar menos do que você ganha, menos do que você gera de receita, é para você não se comparar a outras pessoas. Então, lembre-se que você tem uma estrutura de receitas, tá? Que você tem uma quantidade de receitas que entra todos os meses e que o seu padrão de vida tem que estar adequado a isso, né? E quando a gente fala de padrão de vida, nós estamos falando sempre que o seu padrão de vida sempre tem que ser importar, né, representar um gasto menor do que o que você gera de receita. Por que isso? Exatamente para que você consiga fazer sobrar dinheiro. Então, toda a tua estrutura financeira, inclusive o pagamento de dívidas que você tenha, ele tem que representar um valor menor do que aquilo que você gera de receita. Porque a nossa ideia aqui é que você destine parte das suas receitas para você ter maior tranquilidade no seu futuro, para que você consiga conquistar a sua liberdade financeira. E como é que você vai conquistar a sua liberdade financeira? Tendo a sua reserva de emergência, tendo as suas dívidas sob controle, né? Não estar inadimplente, não estar endividado, e tendo os seus investimentos. Então, a sua liberdade financeira você conquista a partir da construção destes pilares aí, né? A reserva de emergência, dívidas controladas e investimentos, tá? Então, isso é o momento que você tem liberdade financeira. Não significa dizer que você tenha investimentos suficientes para não trabalhar mais. Não é isso que a gente está falando aqui. É uma quantidade de investimento que vai te permitir ter maior tranquilidade, ter uma renda passiva que complemente as rendas que você gera a partir do seu trabalho. Esta renda passiva vai possibilitar que você possa trabalhar menos, que você possa dedicar mais tempo para os seus relacionamentos, mais tempo para as pessoas que você gosta, né? Mas não significa dizer que você esteja pronto para parar de trabalhar, tá? Então você vai continuar trabalhando, mas vai poder trabalhar menos tempo, vai poder escolher onde você quer trabalhar, naqueles projetos que te dão maior satisfação, que te deixem melhor, que você curta fazer. Então, para isso serve a liberdade financeira. Então, essa ideia de você não se comparar com os outros é porque a partir do momento que você começa a querer o que os outros têm ou pensar que você merece porque os outros têm também, talvez isso possa comprometer o seu orçamento, porque daí você vai querer
fazer programas, comprar coisas que os outros podem comprar ou que os outros compram, mas se endividam, que às vezes nem podem comprar, mas por escolha eles compram e se endividam, e você vai querer fazer isso também e vai para o mesmo lugar. Então, não se compare aos outros. A vida financeira da gente, ela precisa estar bem organizada. E para ela estar bem organizada, nós precisamos viver de acordo com aquilo que geramos, de acordo com aquilo que produzimos de receita. Então, o mais importante não é o quanto nós temos de renda, mas a forma com que nós gerenciamos os nossos recursos, a forma com que nós gerenciamos as nossas rendas, as prioridades que estabelecemos e como fizemos para alcançar essas prioridades. Muitas vezes a realidade que a gente tem é bem diferente a minha, da tua, a tua do outro parente, do outro amigo. Então, por isso, não se compare. Você precisa viver de acordo com as tuas possibilidades. Então, muitas vezes as pessoas elas acabam contraindo dívida para querer ostentar aquilo que de fato elas não podem. E isso vai fazer com que elas baguncem as suas finanças, vai fazer com que elas comprometam o seu equilíbrio financeiro. Algumas vezes as pessoas nem queriam tanto aquilo, mas elas acabam querendo comprar porque elas convivem com alguém que tem. Então, para estar meio que se igualando àquela pessoa, ela acaba também comprando aquilo. Mas aquilo nem é tão importante assim, nem faz parte do seu rol de prioridades. É muito mais por estar se comparando aos outros. Então, uma dica bem importante aqui, uma orientação bem importante nesse processo de você gastar menos do que você produz, menos do que você gera de receitas, é para que você não se compare aos outros. Então, cuidado com os gastos, procure gastar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente agrega valor para sua vida e naquilo que contribui para a sua qualidade de vida. Então, lembre-se que o seu dinheiro ele é escasso e você precisa gastar com sabedoria, que você precisa ter clareza o que realmente é importante para você. Então, algo que é muito importante é que você tenha em mente é que ninguém paga as suas contas, que você é responsável por pagar as suas contas. Então, se eventualmente você se meter em dívida por estar se comparando aos outros, lembre-se que quem vai ter que viver com esta dívida ou quitar esta dívida é você, ou com as consequências de não conseguir honrar este compromisso é você, não é a outra pessoa. Então, não se compare a outra pessoa. Outra orientação para você gastar menos do que você gera, menos do que você ganha, é para que você tenha um padrão de vida abaixo daquilo, tenha uma estrutura de gasto, um padrão de vida abaixo do que aquilo que você gera de receita. Então, a tua estrutura de gasto, a tua estrutura financeira precisa ser menor do que aquilo que você gera de receita. Muitas pessoas gastam quantias absurdas de dinheiro em roupas de marca, em sapatos de marca, em viagem, quando na verdade elas nem podiam ter aquilo, nem podiam fazer aquele tipo de viagem, e elas acabam fazendo porque elas querem ostentar algo que de fato não comporta o padrão de vida delas, não comporta as receitas que elas geram. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter bastante em mente, de vivermos de acordo com aquilo que geramos de receita e sempre pensando que parte das nossas receitas, parte daquilo que a gente gera, a gente vai destinar para construir a nossa liberdade financeira, no sentido de termos uma reserva de emergência, no sentido de termos os nossos investimentos, e aí falando assim que quando você está com a sua vida organizada, você também vai estar com as suas dívidas controladas, então não tem esse problema aí de estar endividada, né? Então, quando você está com as suas finanças organizadas, as suas dívidas também vão estar controladas. Logo,
você vai destinar um valor mesmo para reserva de emergência e para investimentos. Então, a sexta orientação aqui para você gastar menos do que você gera de receita é dentro da sua análise de gastos, quando você fez lá o seu diagnóstico, corte todos os gastos desnecessários de cara. Então, lembrando que gastos desnecessários são aqueles gastos que você faz e que você não agrega valor com esses gastos. São aqueles gastos que você faz que não trazem nenhum benefício para você, que você gasta recurso, que você consome recurso, mas que você não usa os benefícios deste consumo, desses recursos que você colocou lá, que a gente já trouxe de exemplo antes. Então, corte esses gastos, elimine esses gastos. Para além disso, dentro dos gastos não prioritários, lá na parte dos necessários, tem aqueles gastos com lazer, gastos com educação, que são gastos necessários, sim, são gastos necessários, mas que são gastos que você pode criar alternativas para continuar tendo lazer, continuar evoluindo, continuar crescendo enquanto profissional e tal, continuar se atualizando, mas a partir de alternativas mais em conta, que você economize mais, que você consiga fazer com que você tenha o seu tempo de qualidade ali com as pessoas que você ama, mas de uma forma mais barata. Por exemplo, fazer alguns programas com os filhos, com a esposa em casa, onde todos participem, fazer piqueniques, né? Que não envolve muito dinheiro, pensando assim em fazer lazeres assim de comprar deliveries, de ir no cinema. Daqui a pouco você pode substituir por um piquenique no parque, né? E que sai mais em conta, que vocês podem fazer os sanduíches, os bolos em casa e levar lá para se divertir e aproveitar o tempo junto. E mais, vocês podem fazer esses pratos que vocês vão preparar aí pro piquenique juntos, né? Com os filhos e tudo mais aí. Já é uma experiência bacana de união, de convívio, né? De curtir o relacionamento e que vai fazer com que vocês igualmente tenham lazer, mas que de uma forma alternativa vocês acabem economizando nesse processo. Além disso, para os gastos prioritários, também vocês podem revisar os hábitos que vocês têm de consumo, dicas que eu já dei em outros vídeos sobre como economizar no supermercado, né? Que pensando que supermercado, alimentação é um gasto prioritário, mas que vocês podem colocar em prática algumas orientações e economizar no supermercado. Então, vocês podem modificar alguns hábitos, podem eliminar outros, enfim, e economizar aí na alimentação. Também vocês podem modificar alguns hábitos de consumo de água, de energia, de telefone, né? E economizar também nos gastos prioritários. Então, analise, avalie seus gastos a partir daquele diagnóstico que você fez e veja as possibilidades de cortar aquilo que é possível nesse processo. Além disso, a sétima orientação aqui para você gastar menos do que você ganha é para que você fuja das tentações. Então, evite entrar numa loja quando algo te chamou a atenção na vitrine, tá? Volte para casa, analise se aquele item que te chamou a atenção na vitrine você está precisando. Se você está precisando, se precisa para aquele momento. Analise também se você tem dinheiro para comprar, se não vai ter que assumir dívidas, se não vai ter que ocupar o seu cartão de crédito, se não vai ter que usar o seu cheque especial, enfim, você não vai ter que fazer boletos lá para poder pagar isso. Então, analise isso. Outra coisa, evite ficar passeando na internet por sites aí de compra de produtos, principalmente aqueles produtos que você curte, que você gosta. Mulher, né? Falando de mim, perfumes, bolsas, roupas, sapatos, os homens têm os seus, né? Eletrônicos, enfim, sempre tem alguma coisa também que homem gosta. Mas falando mais das mulheres aí, né? Temos vários itens que a gente gosta. Então, evite ficar
passeando por esses sites, quando na verdade você não precisa de nenhum daqueles itens que está ali, mas se você enxergou, você fica tentado a comprar. E, além disso, também evite deixar gravados seus dados de cartão de crédito, nome, telefone, tudo lá nos sites, porque isso facilita você concretizar uma compra, tá? E se eventualmente você chegou a selecionar algum item, né, para comprar, deixe no carrinho para você refletir, para você pensar se realmente você precisa daquilo, se você precisa daquilo nesse momento, se você tem dinheiro para comprar, se você não vai precisar se endividar para ter aquele item. Então, pense a respeito disso. Isso é uma questão importante aí nesse processo para quem quer gastar menos do que ganha e poder assim destinar parte da sua renda para construir uma reserva de emergência e para investir, enfim, para inclusive criar aí um plano de quitação de dívidas, caso você tenha dívidas e essa seja, né, uma prioridade aí de você organizar as suas dívidas. Então, pense nisso, nessas questões aí. Defina estratégias a seu favor aí nesse processo, né, para que você consiga fugir das tentações, para que você consiga evitar uma compra desnecessária. Então, analise se vale a pena, se não vale a pena, pese os prós e os contras, pese os benefícios que, de fato, essa compra vai te trazer, pese também se essa compra ela vai estar contribuindo, vai estar te aproximando de você alcançar as suas prioridades, de você concretizar os teus sonhos, ou vai estar te afastando disso. Então, por isso a orientação de você fugir das tentações é porque a partir do momento que você definiu as suas prioridades, você sabe quais são os seus objetivos, qual é o seu alvo, e aí você tem todo um caminho para trilhar para alcançar este alvo. Então pense que você comprar algo que você não precisa, que você assumir dívidas, que você comprometer aí o uso do seu cartão de crédito, quem sabe até pegar aí contrair uma dívida cara, que é o caso do cheque especial, para comprar um determinado item, vai te afastar cada vez mais de você alcançar os seus sonhos, de você concretizar os seus objetivos. Então, pense nessa possibilidade de fugir dessas tentações, né? Porque elas podem estar te afastando dos seus sonhos. Então, reflita sobre isso, pense sobre isso e aproveite estas orientações que eu trouxe nesse vídeo para que você consiga gastar menos do que você gera, menos do que você produz de receita e assim alcançar a sua liberdade financeira, tá bem? Então, espero que você coloque em prática essas orientações e logo comente aí sobre os resultados que essas orientações trouxeram para você na busca de você organizar as suas finanças e conseguir gastar menos do que você gera de receitas e assim alcançar a sua liberdade financeira, tá bem? Tchau, tchau, até mais!